Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline, sou médica infectologista. Hoje a gente vai falar sobre o protocolo de tuberculose no adulto e nas crianças com idade maior ou igual a 10 anos. A gente vai falar sobre o protocolo no município de Osasco. Então, a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que pode ser causada por uma das 7 espécies do complexo Mycobacterium tuberculosis, sendo que a espécie mais importante é a Mycobacterium tuberculosis, né, conhecida como bacilo de Koch, o BK. Então, de manejo, o que a gente tem? Todo paciente que apresente sintomas como febre há mais de uma semana e ou tosse há mais de 3 semanas, ou com uma toma de tórax com captação ou árvore em brotamento, ele entra no protocolo de investigação de tuberculose. E aí o nosso protocolo a gente vai falar mais detalhadamente, mas simplificando, a gente coloca no isolamento, começa a coletar os escarros, né, que é a pesquisa de Barr no escarro, e aí a gente solicita vaga, né, para transferência para o hospital, se necessário, e inicia tratamento se tiver algum diagnóstico clínico epidemiológico ou laboratorial. Então, de história clínica, né, que entra no nosso protocolo, né? Então, todo paciente que apresenta tosse por 3 ou mais semanas ou aqueles que têm sintomas clássicos, né, que são tosse persistente, seca produtiva, febre vespertina, é, sudorese noturna e emagrecimento. Não, não podemos esquecer da tuberculose pleural. Então, aquele paciente que tem um derrame pleural e a gente vai investigar para tuberculose, lembrar que o líquido pleural tem características de exudato, né, com predomínio linfocítico, e para a gente não esquecer de pedir o ADA, que o ADA tem um critério diagnóstico quando ele tem um valor aumentado. E não esquecer que a pesquisa de Barr tem um baixo rendimento, né, nesse líquido, e não esquecer também de solicitar o escarro com pesquisa de Barr para a gente excluir tuberculose pulmonar associada, sendo que em até 50% desses pacientes que têm ou um raio-x sem alteração visível ou somente um derrame pleural, pode vir positivo. Algumas imagens que são sugestivas de tuberculose. Então, as cavernas, né? Então, são cavidades com paredes espessadas, é indicativo de tuberculose ativa, nódulos centrolobulares, né? De distribuição segmentar ou confluentes, as consolidações, especialmente parede brônquica, né? O árvore em brotamento, massas e bronquiectasias. Então, de história clínica, né? O paciente que a gente vai fazer a notificação do SINAM é aquele paciente que tem a tuberculose confirmada, que pode ser por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial. O isolamento para tuberculose é um isolamento de aerossol, então necessita de máscara N95. Todo paciente que a gente fizer diagnóstico de tuberculose, a gente precisa solicitar um teste para HIV, que na nossa unidade a gente faz o teste rápido para HIV. E a coleta de pesquisa de Barr. A gente faz, no momento, 3 amostras, né, de escarro com pesquisa de Barr, e se ele for internar, pode pedir o TRM e a cultura para micobactéria. Lembrar que a primeira cultura, o primeiro escarro nesse paciente para pesquisa de Barr não precisa ser no jejum. Então, a gente fala que a primeira amostra é sempre na oportunidade desse paciente. Então, o paciente está ali, né, na unidade, então a primeira amostra a gente já vai coletar, mesmo não sendo em jejum, e as próximas a gente deixa no jejum. Por quê? Porque é uma amostra mais fidedigna, né, é, com mais bacilos. O escarro, então, a gente vai pedir com pesquisa de Barr, para a gente ter um resultado um pouco mais rápido. O TRMTB é um teste, né, de amplificação de ácido nucleico para detecção do DNA dos bacilos. Então, ele serve para diagnóstico, ele tem uma sensibilidade alta, e ele também serve para triagem de cepas resistentes à rifampicina. Então, para alguns pacientes que é abandono de tratamento, pode ser que a gente tenha necessidade de pedir esse teste para ver a resistência da rifampicina. Só que tomar cuidado, porque ele detecta DNA. Então, pode ser que o bacilo esteja morto e esse TRM venha positivo. Então, independente se tá, a gente não tira, não serve para a gente acompanhar esse paciente, tá? E tem que pedir a cultura de micobactéria no escarro, quando o paciente está internado. Então, tem algumas indicações para a gente pedir esse TRMTB. Então, é diagnóstico de casos novos de tuberculose pulmonar ou laríngea em adultos e adolescentes. Diagnóstico de casos novos em pacientes vulneráveis, né, de adulto ou adolescente. Diagnóstico de extrapulmonar, né, com alguns materiais que são validados, por exemplo, o escarro induzido, lavado broncoviolar, lavado gástrico, o líquor, gânglios linfáticos, triagem de resistência, né, a rifampicina nos casos de retratamento, como já tinha falado, e triagem de resistência a rifampicinas no caso suspeita de falência, né, terapêutica. E outra medida importante é quando a gente retira esse paciente do isolamento. Então, tuberculose extrapulmonar não precisa de isolamento. Então, por exemplo, a meningia, a pleural, não há necessidade de isolamento, sem excluir a tuberculose pulmonar. Tuberculose pulmonar e tuberculose laríngea precisam de isolamento aerossol.
E aí, quando a gente tira esse paciente, quando a gente tiver pesquisa de descarro negativa, né? Às vezes fechou pelo critério clínico epidemiológico, ok, com pesquisa de descarros negativas, ou se o paciente estava fazendo tratamento. A partir de 15 dias, a gente pode coletar esses descarros e ver a negativação. No domicílio, em torno de 15 dias, a gente fala que já tende a negativar, né, esses descarros e diminuir a transmissão. Mas é sempre muito importante a gente ter a comprovação dessa negativação para ver o sucesso terapêutico e também as medidas de transmissão. O tratamento, né? Sempre que iniciar um tratamento de tuberculose nas unidades, sempre avisar o ECH sobre o início do tratamento. A farmácia sempre comunica, né? O início do tratamento, encaminhar a prescrição para a farmácia e se atentar na dose dos comprimidos com o peso do paciente, que é um erro bem frequente. Então, a gente tem a tabela, né, do manual de tratamento, né, da tuberculose. Então, para cada faixa de peso, a gente tem os comprimidos necessários, né, tanto na fase intensiva quanto na fase de manutenção. Eu vou deixar aqui a imagem, tá bom? Sobre os encaminhamentos na alta. É sempre muito importante a gente ter todo o alinhamento das equipes e das unidades com relação a esse paciente ir de alta. Então, a tuberculose no município de Osasco, a gente encaminha para as UBS. Então, tem que sempre fazer o gancho, né, com a UBS via assistente social ou pela enfermagem, né, a responsável técnica da enfermagem, que a gente consegue alinhar as condutas com a UBS. Paciente que tem um HIV positivo e a tuberculose, a gente encaminha direto para a Policlínica da Zona Sul, tá? E o morador de área livre precisa acionar o consultório de rua, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada. Se inscrevam no meu canal e curtam o vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar tanto pelo canal quanto pelo meu WhatsApp.